Sasuke é um dos personagens mais controversos que Naruto já criou. Tem gente que ama e tem gente que odeia, mas independente do lado que você está, tem uma coisa que não dá pra negar. De todos os personagens dessa obra, o Sasuke é o mais humano. E eu sei que isso pode soar estranho, afinal, o protagonista é o Naruto, ele que deveria representar melhor o ser humano. Mas as coisas não são bem assim. Antes de tudo, o que significa ser humano de verdade? Não no sentido biológico, mas no sentido emocional, no sentido de como a gente reage quando a vida te quebra, quando alguém que você ama te trai, quando o mundo inteiro parece ter virado as costas para você. Ser humano é ser otimista em todos os momentos? É sorrir mesmo quando tudo está desmoronando? É perdoar quem te destruiu e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Porque, se for isso, então nenhum de nós é um ser humano. A realidade é que ser humano é bagunçado, é contraditório, é sentir raiva de quem você ainda ama, é querer vingança mesmo sabendo que ela não vai te curar, é se isolar quando a dor é grande demais para explicar para alguém. E é exatamente isso que o Sasuke é. Enquanto o Naruto representa o que a gente gostaria de ser, o Sasuke representa o que a gente realmente é quando a vida cobra o preço mais alto. Mas, para entender isso de verdade, a gente precisa voltar ao começo, ao momento que moldou tudo. Imagina o seguinte: você tem uma família, pai, mãe, irmão mais velho que você admira acima de qualquer coisa. Você cresce olhando para esse irmão como um exemplo, como um herói particular. Ele é forte, inteligente e reservado. E mesmo assim, do jeito dele, ele te ama. Agora, imagina chegar em casa um dia e encontrar todo mundo morto. Não um, não dois. Todos, o clã inteiro, vizinhos, parentes, seu pai e sua mãe, corpos espalhados pelas ruas como se não fosse nada. E no meio de todo esse horror, tem uma figura parada te encarando, o seu próprio irmão, aquele mesmo que você admirava, aquele que era o seu herói. Ele olha para você, frio, sem remorso, e te diz que fez tudo aquilo para testar seus próprios limites, que você não vale nem o esforço de ser morto, que se quiser vingança, cresça e me encontre. Então ele vai embora, te deixa ali, sozinho, com 8 anos de idade, cercado pelos corpos de todo mundo que você amava. Agora eu te pergunto, nessa situação, o que você faria? Porque eu sei exatamente o que a maioria responderia se fosse honesta. A mesma coisa que o Sasuke fez. Viveria para vingança. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro ao julgar o Sasuke. As pessoas assistem Naruto com os olhos de quem está seguro, sentado no sofá, sem trauma, sem dor e sem perda real. E aí olham pro Sasuke e falam: que personagem chato, só pensa em vingança, não evolui e é um vilão desnecessário. Mas tira esse conforto só por um segundo, coloca qualquer pessoa naquela situação. 8 anos de idade, trauma de ver a família massacrada e a imagem do irmão gravada na memória para sempre. Não existe terapeuta, não existe rede de apoio, não existe ninguém que entenda o que você viveu. Só existe a dor e a raiva, e a promessa silenciosa de que um dia você vai olhar nos olhos de quem fez aquilo. Isso não é fraqueza, isso não é ser vilão, isso é um mecanismo de sobrevivência mais humano que existe. A vingança, por mais que a gente não goste de admitir, é uma resposta emocional natural ao trauma. Psicólogos chamam isso de resposta à injustiça, quando a mente encontra um objetivo para canalizar uma dor que não tem mais para onde ir. O Sasuke não escolheu ser assim. Ele foi moldado por uma noite que nenhuma criança deveria viver. E ainda assim, as pessoas julgam. Mas espera, porque a história do Sasuke não para no massacre. Na verdade, ela fica ainda mais pesada. Durante anos, o Sasuke viveu com um único objetivo: matar Itachi. Tudo o que ele fez, cada treinamento, cada escolha, cada sacrifício, tudo apontava para esse momento. Ele abandonou a aldeia, se entregou a Orochimaru, um dos shinobis mais perigosos e perturbadores do mundo ninja. Não porque era do mal, mas porque precisava ficar mais forte. Pense bem nisso. Ele se aproximou de alguém que claramente queria usar o seu corpo, que tinha intenções obscuras, que não era confiável de forma alguma, e mesmo assim o Sasuke foi.
Porque quando você tem um trauma desse tamanho, a lógica muda. O que importa não é segurança, não é conforto, não é o certo ou o errado. O que importa é chegar lá. E ele chegou. Depois de anos, o momento que ele construiu a vida inteira finalmente aconteceu. Sasuke e Itachi se enfrentaram. Uma batalha longa, brutal e intensa. E no final, Itachi caiu. Mas sabe o que é cruel nessa história? Ele não encontrou o que estava procurando. A vingança não trouxe paz, não trouxe alívio e não fechou nada. E antes que ele pudesse processar qualquer coisa disso, a verdade veio à tona. Itachi não era um monstro. O irmão que massacrou o clã, que disse que fez tudo aquilo para testar seus limites e que deixou Sasuke sozinho com 8 anos de idade, rodeado de corpos, esse mesmo irmão estava apenas cumprindo uma ordem. A aldeia que Sasuke cresceu protegendo, que Naruto defendia com um sorriso no rosto e que era apresentada como símbolo da paz, essa mesma aldeia ordenou o massacre do clã Uchiha. E Itachi aceitou carregar esse peso sozinho, destruiu a própria vida, virou o vilão da história e deixou o irmão te odiar. Tudo para proteger Sasuke, tudo para proteger a aldeia que deu a ordem. Agora imagina receber essa informação. Tudo o que você acreditava era mentira. O seu ódio estava certo, mas direcionado errado. O seu herói era na verdade uma vítima e os verdadeiros culpados estavam do lado que você nunca suspeitou. O que você faria com isso? Porque o Sasuke fez o que qualquer ser humano faria, desmoronou. E é aqui que o julgamento das pessoas fica mais injusto ainda. Depois de descobrir a verdade sobre Itachi, o Sasuke virou vilão nos olhos de muita gente. Foi o momento que muitos fãs cruzaram os braços e falaram: pronto, agora ele foi longe demais. Porém, vamos ser honestos. O cara acabou de descobrir que passou a vida inteira odiando a pessoa errada, que o irmão que ele jurou matar estava na verdade se sacrificando por ele, que a aldeia que deveria proteger o clã Uchiha foi a mesma que assinou a sentença de morte deles. E as pessoas esperavam o quê? Que ele sorrisse, respirasse fundo e seguisse em frente? Trauma não funciona assim. A mente humana não funciona assim. Quando a base de tudo que você construiu desmorona de uma vez, uma de duas coisas acontece: ou você congela ou você explode. E o Sasuke explodiu. E direcionou essa explosão para Konoha, para o próprio sistema, para tudo que representava a injustiça que destruiu a família dele, e ainda usou seu irmão como ferramenta descartável. Porque no fundo, o que o Sasuke estava fazendo não era um ato de vilão, era luto, um luto confuso, violento e mal direcionado. Ele estava de luto pelo irmão que nunca teve, pela infância que foi roubada, pela versão da história que ele acreditou por anos e que desapareceu numa única noite. E ninguém, absolutamente ninguém ao redor dele soube lidar com isso, exceto Naruto. E aqui a gente precisa parar para falar sobre esse contraste, porque ele é o coração de tudo. Naruto e Sasuke são opostos em quase tudo, e é exatamente por isso que a relação entre os dois é tão poderosa. Naruto cresceu sozinho, sem família, rejeitado pela aldeia inteira desde que nasceu. Uma infância difícil e dolorosa, mas o Naruto respondeu a isso com esperança, com teimosia e com aquele sorriso que não some nem quando tudo desmorona. E isso é bonito, mas ao mesmo tempo é raro. Na vida real, a maioria das pessoas que passa pelo que Naruto passou não vira um herói otimista, vira alguém fechado, desconfiante e com dificuldade de se conectar com os outros. O Naruto é uma inspiração, um ideal, o personagem que representa o que a gente quer ser. O Sasuke é um espelho, o personagem que representa o que a gente realmente é. E esse espelho incomoda, porque quando você assiste o Sasuke querer vingança, lá no fundo você sabe que talvez faria o mesmo. Quando você vê ele se isolar, você reconhece aquela vontade de fechar a porta e não deixar ninguém entrar. E quando você vê ele explodir depois que descobriu a verdade sobre Itachi, você entende, mesmo que não queira admitir. O Sasuke incomoda porque é verdadeiro, e a verdade às vezes é desconfortável demais para aceitar. Por isso é mais fácil chamar de vilão, por isso é mais fácil julgar. Mas no fundo, todo mundo sabe, o Sasuke apenas fez o que qualquer um de nós faria. E no final, depois de tudo, o massacre, a
a vingança, a verdade sobre Itachi, a guerra e o confronto final com Naruto, o Sasuke chega num lugar que poucos personagens de anime chegam, num lugar real. Ele não vira um herói do dia para a noite. Não tem uma virada milagrosa onde tudo faz sentido e o sorriso aparece. Não abraça Konoha como se nada tivesse acontecido. Ele carrega as cicatrizes e decide com elas seguir em frente do jeito que consegue. Ele se torna o Shinobi das sombras, não por glória, não por reconhecimento, mas porque encontrou do jeito dele um propósito, uma forma de proteger o mundo sem precisar pertencer a ele. Isso é redenção humana, não a redenção perfeita dos filmes, onde o vilão chora, pede desculpas e todo mundo aplaude. É uma redenção bagunçada, incompleta e silenciosa. Porque no final, ser humano não é ser perfeito, não é ser otimista e não é perdoar fácil ou superar rápido. Ser humano é carregar o peso, tropeçar, errar e ainda assim continuar. E o Sasuke continuou. E se você chegou até aqui, provavelmente entende o porquê.